Este é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia acompanhada de uma excelente literatura torna a nossa vida ainda mais prazerosa e torna a nossa vida cristã também com um propósito. Falando disso, vamos falar um pouco sobre a dignidade do ser humano. O ser humano é digno? Ele é digno. O ser humano tem uma dignidade que vem, em primeiro lugar, pela maneira como ele foi criado. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus mesmo criou o homem, e isso torna o homem digno. A maior dignidade do homem é ser o representante de Deus na terra, é ser a imagem de Deus na terra, é sermos os mordomos de Deus na terra. Isso é uma dignidade tremenda na vida do ser humano. Aí está o princípio da dignidade do ser. Por isso, quando nós pensamos justamente na lei de Moisés, principalmente, nós vemos como a lei de Moisés é extremamente rigorosa contra aqueles que atentam contra a vida do ser humano. Por quê? Justamente por causa da dignidade do ser. Por isso que Pedro vai mostrar, Tiago vai mostrar que aqueles, então, que fazem mal aos homens, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, são dignos de punição mesmo. Pedro vai falar sobre isso no capítulo 3, quando ele vai falar justamente quando nós amaldiçoamos os irmãos. Isso não pode ser. Um cristão não pode falar mal do outro. Um cristão não pode murmurar, não pode criticar, não pode zoar, não pode criar bullying. Por quê? Por causa da imagem de Deus no outro. Mesmo o pior dos pecadores, ele tem a imagem de Deus ali presente. Então nós sempre temos que lembrar isso. A imagem de Deus traz dignidade no ser humano. Isso seria muito legal se a gente não estivesse sob a influência do pecado, mas como nós estamos sob a influência do pecado, isso traz uma consequência para nós muito ruim. Por quê? Porque a imagem de Deus que ainda permanece no ser, ela está manchada, corrompida por causa do pecado. Então, tudo o que nós podemos fazer que glorifica a Deus, na verdade, ela é feita para exaltar o ser humano. Aquelas palavras de Satanás, quando ele fala com a mulher, em Gênesis capítulo 3, que sereis como deuses sabendo o bem e o mal, é aquilo que está, na verdade, governando o pensamento do ser humano até hoje. O homem hoje continua vivendo achando que ele é o Deus da história, ele é o Deus da vida. E quando nós vemos isso nos relacionamentos, na vida, nós vemos como o homem está tentando tomar o lugar de Deus e definir as regras da sociedade, as regras da moral, da ética, da vida como um todo. É assim como o homem luta para preservar a vida dos animais, mas nega o direito das crianças nascerem. É essa a questão. O homem está... Não é que a primeira seja errada, não, claro que sim. Mas você não pode botar mais ênfase na primeira do que na segunda, porque os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem sim, a mulher sim. Então, quando nós pensamos nisso, nós temos que olhar com franqueza a maneira como o homem está querendo enxergar a vida, a maneira como o homem está querendo enxergar o jeito dele querer se governar, a maneira como o homem, inclusive, está usando, por falar de um exemplo também, o Estado como meio de regulamentação da vida da sociedade, o que é uma coisa completamente errada. Se o Estado toma o lugar de Deus na história e a Constituição e as leis tomam o lugar da Bíblia, a maneira como nós devemos nos relacionar com o ser humano, nós estamos, na verdade, colocando toda a nossa esperança no homem. E estamos esquecendo de que todos nós, seres humanos, estamos sobre a influência do pecado. E até que ponto, então, quando nós queremos que o homem governe as intenções e os pensamentos do ser humano, nós queremos que Deus seja glorificado dessa forma, é muito difícil entender que Deus vai ser glorificado através desse tipo de pensamento. Quando nós pensamos que um ser humano, uma pessoa, ela tem essa autoridade para governar e dirigir os destinos de pessoas e nações. Nós nos esquecemos que mesmo sendo criados à imagem e semelhança de Deus, aliás, mesmo não, embora sendo criados à imagem e semelhança de Deus, nós nos devemos a Deus, a nossa fidelidade, a nossa vida, o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Neste mundo, Deus nos colocou como mordomos, administradores dos bens. Nada é nosso, nada nos pertence, tudo pertence ao Senhor. Mas como a imagem de Deus ficou manchada pelo pecado,
nós procuramos alternativas na qual o homem seja o dono e senhor da história. Mas a boa notícia é que Cristo veio. Cristo veio justamente para restaurar nosso relacionamento com Deus. E a palavra que usa Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, é a reconciliação. Quando Paulo fala da reconciliação, no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele está falando da reconciliação do homem com Deus. O homem pecou, o homem se afastou do Senhor. O homem procura na sua vida, na sua caminhada, ser o dono do seu destino, criar suas próprias leis. E isso nos afasta ainda mais do Senhor. O pecado nos afasta, as nossas decisões também, nós estamos completamente perdidos. E Deus, que nada fez contra o ser humano, Deus foi quem enviou Jesus. Deus enviou Jesus, o Filho de Deus veio justamente para dar a sua vida em resgate por nós. O Filho de Deus veio para dar a cada um de nós a vida eterna para todo aquele que crê. E crer envolve justamente o arrependimento do nosso pecado, do desejo de sermos Deus, de querer governar o mundo de acordo com os nossos desígnios, prazeres e deleites. Na verdade, o que Deus quer é que o homem viva na liberdade de crer e acreditar nele e de viver de acordo com a sua lei. Se você pensa que isso não é liberdade, mas é porque você nunca experimentou a liberdade de Deus, porque você nunca andou na lei do Senhor. E por isso, o grande desafio do ser humano hoje é a fazer aquilo que Jesus falou. Se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque cristianismo é morrer para nossos desejos, é morrer para os nossos deleites, é morrer para aquela sensação de ser o Deus da nossa vida, de ter o destino do nosso ser, da nossa caminhada e buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, é entregar nosso coração a Jesus, é termos a nossa vida entregue a Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele é o Senhor. Ali repousa a total dignidade do ser. Quando o homem vive de acordo com os seus prazeres, de acordo com aquilo que ele acha que é certo, a dignidade do ser humano cai, porque o homem se afasta mais do Senhor. Mas quando o homem busca em Deus, encontra em Deus a razão da sua existência, a essência do ser, a vida que foi perdida por causa do pecado, a dignidade do homem volta. Por isso, neste Beletém, eu quero enfatizar que a dignidade do ser está em Deus. A verdadeira realização do ser humano está em Deus. O que nós todos queremos neste mundo, como falou Blaise Pascal, ele falou que o homem tem um vazio do tamanho de Deus no coração, porque essa é a grande verdade. Não importa o que o homem procurar para efeito dos seus bens, desejos, prazeres, nada encherá o coração do homem, a não ser se encontrar com Deus em arrependimento e fé. Porque é ali onde o homem se encontra verdadeiramente. E é ali onde nós podemos encontrar a vida eterna. Medite nisso. Este Beletém encerra por aqui. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Participe da nossa comunidade aqui no YouTube e nossas plataformas de podcast Spotify, Deezer e iBooks. Até então, que Deus te abençoe. Este foi o Beletém, Bíblia, Literatura e Teologia.